Olá, boa noite. Boa noite. Marcelo Bretas manda Sérgio Cabral para presídio federal. Em depoimento, o ex-governador do Rio bate boca com o juiz e Bretas vê a ameaça velada em fala de PMDBista. Planilha encontrada com Wesley Batista revela repasse a 64 políticos. Pelas anotações, presidente Temer teria recebido R$1 milhão. Polícia Federal indicia o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Oliveira. Já o governador Fernando Pimentel é apontado como coordenador de organização criminosa. Secretaria de Saúde de São Paulo anuncia reforço na vacinação contra a febre amarela. Depois da morte de macacos no Horto Florestal, o dia foi de filas nos postos da zona norte da capital. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O governo de São Paulo anunciou o reforço nas doses de vacinação contra a febre amarela na capital. Enquanto isso, a morte de mais 2 macacos no Horto Florestal, na zona norte da cidade, é investigada. 5 animais foram encontrados mortos suspeitos da doença nos últimos dias. Um teve a contaminação constatada. Quase 5 da tarde e a fila do lado de fora da UBS percorria a calçada e virava a esquina. Eu cheguei aqui há 2 horas, e já são quase 5, né? E aí a gente precisa, porque eu moro bem pertinho do outro, né? Então do outro lado do portão, então é bem próximo. Está preocupada? Ah, com certeza, né? O posto distribuiu senhas, mas antes das 5 da tarde, quem estava no local já não tinha atendimento garantido. A campanha está concentrada em 4 unidades de saúde em Tremembé, Casa Verde e Vila Nova Cachoeirinha, que são bairros vizinhos ao Horto Florestal. O Horto e também o Parque da Cantareira estão fechados ao público desde o sábado, depois que 5 macacos foram encontrados mortos. Em um deles foi confirmada a contaminação por febre amarela. O animal é o principal hospedeiro do vírus na forma silvestre da doença. Já a febre amarela urbana, cujo transmissor é o Aedes aegypti, o mesmo da dengue, não tem casos registrados no Brasil desde 1942. Neste primeiro momento, devem ser vacinadas as pessoas que moram ou trabalham num raio de até 500 metros do Horto Florestal. Esse perímetro foi estabelecido porque é mais ou menos essa distância que o mosquito consegue voar. A Secretaria de Saúde diz que tem vacina suficiente até para ampliar esse raio até 1 quilômetro, se for necessário, por precaução. Na rede privada, a vacina contra a febre amarela custa em torno de R$ 260 a dose e é contraindicada para bebês menores de 9 meses, gestantes, mulheres que estão amamentando, pacientes com câncer e pessoas que têm baixa imunidade. A Secretaria de Saúde informou que tem 1,5 milhão de doses no estado, estoque que, segundo o secretário Davi Uip, pode vir a ser reforçado. A Secretaria Municipal de Saúde informou agora à noite que, desde sábado, mais de 12 mil pessoas foram vacinadas na região do Horto Florestal, na zona norte da cidade. O estudante de 14 anos, que matou 2 colegas e feriu outros 4 em uma escola em Goiânia, foi transferido da delegacia para um centro de internação. Filho de policiais militares, o atirador estava em uma cela separada. Agora ele ficará sob a proteção do Poder Judiciário, que irá definir o período de internação. Para a advogada dele, o adolescente confessou que está arrependido. O pai dele prestou depoimento hoje e disse que o garoto não havia falado que sofria bullying e que a arma estava trancada. A mãe continua internada desde que soube do ocorrido. O colégio Goiáses, onde o crime aconteceu, permanece fechado em sinal de luto. O delegado que investiga o caso pretende ouvir todos os funcionários da escola. Rio de Janeiro tem mais uma manhã violenta na Rocinha. Uma turista espanhola foi morta por um tiro disparado pela polícia. 2 policiais foram presos. Segundo a corporação, o carro em que ela estava não parou em um bloqueio policial. Já o motorista do veículo negou que tenha furado a barreira. E em um outro tiroteio, 2 policiais militares e um criminoso foram baleados.
A turista espanhola Maria Esperança Jiménez, de 67 anos, foi baleada no pescoço e morreu antes de chegar ao hospital. Ela estava de férias no Rio junto com o irmão e a cunhada. Segundo a polícia militar, o carro dos turistas não atendeu a ordem de parar e furou o bloqueio policial. Imagens de câmera de segurança mostram um veículo passando e, em seguida, 3 PMs correndo. Em depoimento, o motorista do carro, um italiano que vive há 4 anos no Brasil, negou ter furado a blitz. 2 PMs foram presos. A corregedoria da PM está investigando o caso. Uma turista que está em turismo aqui no Rio seja atingida por um tiro e assassinada. Isso é inadmissível. A gente vai atuar para a gente identificar essa pessoa e colocar na cadeia para que ele possa responder por isso, por essa covardia que foi feita contra essa turista espanhola. Os turistas disseram que não foram alertados sobre a situação de risco na Rocinha. A responsabilidade da empresa de turismo deve ser investigada. A guia brasileira, que também estava no carro, prestou depoimento na delegacia de turismo. O cônsul da Espanha no Rio de Janeiro, Manuel Salazar, também foi à delegacia. Hoje, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, defendeu a volta do exército à Rocinha. A favela tem passado por uma rotina de confrontos e tiroteios desde o dia 17 do mês passado, com as disputas entre os traficantes Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, e Rogério Avelino, o Rogério 157. A Justiça Militar Federal aceitou a denúncia contra 5 militares do Exército pela morte de 3 soldados e lesão corporal a um outro. O caso ocorreu durante um treinamento em Barueri, na Grande São Paulo, em abril deste ano. Os réus vão responder pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa quando não há intenção de matar. De olho nas eleições de 2018, o ex-presidente Lula do PT disse ao jornal espanhol El Mundo que o eleitor brasileiro se sentiu traído por Dilma Rousseff depois do ajuste fiscal feito por ela após o pleito de 2014. Na entrevista publicada ontem, Lula disse que o PT começou a perder a credibilidade para governar quando Dilma Rousseff, reeleita para o 2º mandato, anunciou que faria um ajuste fiscal, deixando entre os eleitores a sensação de traição por parte da petista. O impeachment da ex-presidente, segundo Lula, não se deu pela crise política e econômica, mas pela presença de Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados, a quem o petista chamou de inimigo dos brasileiros e do PT, por ter barrado várias reformas propostas por Dilma. Na entrevista, Lula disse ainda que não se arrepende de não ter se apresentado para a eleição de 2014 no lugar de Dilma, mas que espera disputar 2018, apesar das ações na justiça contra ele. O ex-presidente voltou a negar as acusações feitas pelo ex-ministro Antônio Palocci em depoimento a Sérgio Moro. Disse que seu ex-homem de confiança o acusa para escapar de penas duras da justiça. Lula declarou ainda que, se eleito, fará um referendo para revogar as reformas promovidas por Michel Temer, as quais chamou de retrocesso para o país. Por um erro de tradução da fala de Lula para a língua espanhola, o jornal inicialmente tinha publicado a entrevista de Lula como se Dilma tivesse traído os eleitores brasileiros. Mas agora à noite, depois de nota publicada pelo Instituto Lula, o El Mundo corrigiu a fala do ex-presidente com o sentido correto de que os eleitores se sentiram traídos por Dilma. Reportagem publicada pela revista Época mostra que a Polícia Federal descobriu uma planilha na sede da empresa JBS Friboi, onde consta o pagamento de R$1 milhão em propinas ao presidente Michel Temer. A planilha também traz uma lista com 64 nomes de parlamentares que também teriam recebido dinheiro ilícito do frigorífico dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo a revista Época, a planilha com o nome de Michel Temer traz justamente o pagamento de R$1 milhão, já denunciado em depoimento de delação premiada pelo ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Na delação, Saldi diz que pagou o valor em dinheiro vivo para o então vice-presidente da República em setembro de 2014. A propina foi entregue em uma caixa no escritório da Argeplan, que pertence ao coronel aposentado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, que é amigo pessoal de Michel Temer.
A data do pagamento registrada na planilha coincide com o relatado por Ricardo Saldi ao Ministério Público Federal. A planilha ainda mostra que o nome Temer ficou com um saldo de R$ 176 mil a ser pago futuramente pela JBS Friboi a Michel Temer após a entrega da Caixa com R$ 1 milhão ao emissário do agora presidente da República. O material publicado pela revista Época ainda registra o nome de outros 64 políticos que teriam recebido dinheiro ilícito da JBS. Entre os vários nomes aparecem os dos deputados federais Alceu Moreira, do PMDB, e Vicentinho, do PT. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto afirma que o presidente Michel Temer jamais recebeu pagamentos irregulares de qualquer empresa. Temer tem jantar com líderes da base aliada para montar estratégia para barrar a investigação na Câmara. E a oposição vai ao Supremo Tribunal Federal pedir que a denúncia contra o presidente e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco seja votada separadamente no plenário. A sessão está marcada para quarta-feira. De acordo com os procedimentos definidos pela Câmara, a denúncia será analisada de uma vez só. Temer e os ministros são acusados de organização criminosa. O presidente também foi denunciado por obstrução à justiça. O resultado valerá para os três. Mas o deputado Rubens Pereira Júnior, vice-líder do PCdoB, entrou hoje de manhã com um mandado de segurança no STF pedindo fatiamento da votação. Existem 4 acusações neste caso. 2 contra o Temer, uma de que ele praticou o crime de organização criminosa e outra que ele praticou o crime de obstrução da justiça. Existem 2 acusações contra os 2 ministros, Moreira Franco e Padilha. Existem 4 acusações, é indispensável que a Câmara então faça 4 votações. Para que a denúncia siga para o Supremo, são necessários os votos de 342 dos 513 deputados. A oposição trabalha para que a sessão seja adiada ou para que o quórum não seja atingido e assim prolongue a espera do governo, que se esforce em não perder o apoio da própria base. O Planalto já fez várias concessões. Entre as mais polêmicas, para agradar a bancada ruralista, o presidente assinou um decreto que permite desconto de até 60% de multas ambientais, além de atender outra reivindicação antiga do setor. Alterou a definição do que pode ser considerado trabalho escravo no Brasil. Após pressão, o presidente deve fazer mudanças sugeridas pela Procuradora-Geral da República, mas só após a votação da segunda denúncia. Hoje, Raquel Dodge foi condecorada por Temer com a Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. Também recebeu a medalha o deputado Rogério Rosso, do PSD, que foi presidente da comissão do impeachment de Dilma na Câmara e é um dos principais aliados de Temer. Juiz manda transferir Sérgio Cabral para um dos 4 presídios federais do país. Todos eles ficam a mais de 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro. Em depoimento, o ex-governador discutiu com o juiz Marcelo Bretas, que o acusa de fazer ameaça velada. O pedido de transferência acatado hoje pelo juiz foi feito pelo Ministério Público, que afirma que a prisão de Cabral no Rio tem se mostrado insuficiente para afastar o réu de situações que possam impactar no processo. Citou, por exemplo, que o ex-maqueteiro do PMDB, Renato Pereira, teria firmado acordo de delação premiada. Cabral está detido desde o final de maio na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Antes, ele ficou preso em Bangu 8. Ao todo, o ex-governador é réu em 16 ações penais. Na Lava Jato, ele já foi condenado em 3 processos. Somadas, as penas chegam a 72 anos de prisão. O depoimento de hoje foi marcado por discussões e precisou ser suspenso por alguns minutos. Cabral disse que o juiz Marcelo Bretas não acredita nele, que o Ministério Público Federal está fazendo um teatro e que o juiz vê em seus processos uma forma de projeção. Num clima mais tenso, quando falava sobre a acusação de lavagem de dinheiro por meio de compra de joias da Gaster, Cabral disse que está sendo injustiçado e que o juiz deveria conhecer sobre joias, já que a sua família teria negócios com bijuterias. O juiz rebateu e disse que a informação é o tipo da coisa que pode ser entendida como ameaça velada. Eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçado, mas é o meu direito dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal
e me fazendo um calvário, claramente. Eu não recebi com bons olhos o interesse manifestado do acusado de informar que a minha família trabalha com bijuteria, por exemplo. Né? Isso é o tipo da coisa que pode subliminarmente ser entendido com algum tipo de ameaça. Ameaça? Eu estou preso. O advogado de Cabral afirmou que a decisão de transferência é arbitrária e que vai recorrer. O governo federal ainda vai determinar para qual dos 4 presídios federais do país o ex-governador será levado. Mossoró, no Rio Grande do Norte, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Catanduvas, no Paraná ou Porto Velho, em Rondônia. Já a Adriana Anselmo, mulher de Cabral, ficou em silêncio durante o depoimento. Hoje ela pediu autorização judicial para fazer o Enem. A ex-primeira-dama do Rio já foi condenada na Lava Jato a 18 anos de prisão. Atualmente, ela cumpre prisão domiciliar. Polícia Federal indicia 8 pessoas na Operação Acrônimo. Entre elas, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e Caroline Oliveira, mulher do governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Em relatório enviado ao Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal concluiu que Coutinho e o governador articularam para inviabilizar financiamento do BNDES para a fusão entre o Grupo Pão de Açúcar do empresário Abílio Diniz e o Carrefour. Segundo a investigação, o Grupo Cassino, que queria barrar a aliança porque também teria interesse em fechar o negócio, pagou R$2,8 milhões como contrapartida a Caroline Oliveira, primeira-dama de Minas. Na época, em 2011, durante a gestão Dilma, Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. De acordo com a Polícia Federal, ele teria orientado o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, a incluir uma cláusula que impedisse a ajuda financeira. No relatório da Polícia Federal, Fernando Pimentel, do PT, é apontado como coordenador de uma organização criminosa. Ele não foi indiciado pela PF porque é governador e tem foro privilegiado no STJ. A delegada que conduziu a investigação pediu que isso seja feito pela corte. No início da Operação Acrônimo, em maio de 2015, o governador já havia sido denunciado 3 vezes. Fernando Pimentel é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade de documento particular e tráfico de influência. Para a PF, o petista atuou em benefício da montadora de automóveis Caoa e da construtora JHSF. Já delatores da Odebrecht relataram que Pimentel recebeu R$13,5 milhões de reais para defender interesses da empreiteira enquanto era ministro. Fernando Pimentel negou as acusações e disse que jamais participou de qualquer ato ilícito. A mulher dele, Caroline Oliveira, disse que se sente indignada com as conclusões da Polícia Federal, que classificou de inverídicas e absurdas. Luciano Coutinho disse que as decisões tomadas por ele durante a tentativa de fusão dos grupos Carrefour e Pão de Açúcar estiveram dentro da mais absoluta legalidade e lisura e negou ter recebido vantagem. Em nota, o grupo Casino classificou as conclusões da PF como equivocadas. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O U2, uma das maiores bandas do planeta, está no Brasil. Ai Weiwei, artista e célebre dissidente chinês, está no Brasil. Imagens do U2 e de Weiwei cobrando censura nunca mais no Brasil estão correndo o mundo. Weiwei protestou no vão do MASP. No museu está a exposição Histórias da Sexualidade. Dos mais importantes museus da América Latina, o MASP se acovardou. Só maiores de 18 anos podem ver a exposição, que tem Picasso, Francis Bacon, Manet, Gauguin e, entre outros, os brasileiros Victor Meirelles e Adriana Varejão. A Constituição proíbe censura. O Estatuto da Criança e do Adolescente não pede censura, menos ainda de menor quando acompanhado por um dos pais. Pede indicação e recomendação por faixa etária. Quem comanda essa ridícula caça aos nus? Grupelhos. Rostos visíveis, Alexandre Frota e MBL. Frota é estrela nos 20 filmes pornográficos brasileirinhas. Com o mesmo MBL, até outro dia, Frota caçava corruptos usando discurso moralista. Agora esqueceram o tema. O MBL no impeachment foi financiado pelo PMDB, PSDB, DEM. O site Áudios e um ex-integrante relatam isso. O MBL, revelou a revista Piauí, agora recebe dinheiro de integrantes de bancos e corretoras, o tal O Mercado.
Chamado de pedófilo, Caetano Veloso e Paula Lavigne estão processando o Casto Frota e o Puro MBL. Milton Ratum, o maior escritor brasileiro contemporâneo, resume: ressurgiu o perigosíssimo moralismo hipócrita. Voltamos ao pequenino fascismo tupiniquim de que Graciliano Ramos falava em Memórias do Cárcere. Essa gente é um monturo de ressentimento, recalque, ódio. Não se enganem, o que eles estão fazendo é política, de novo disfarçados de moralistas. Enquanto o monturo chama a atenção caçando nus, aprovam a volta do trabalho escravo e tramam liberar geral para planos de saúde assaltarem os idosos. Boa noite. Separatistas da Catalunha anunciam reunião do Parlamento Regional para discutir uma resposta à ameaça de intervenção de Madrid. Na quinta-feira, o governo catalão deve traçar um plano para responder à suspensão de autonomia pelo governo Rajoy. A decisão do governo central espanhol é chamada pelas lideranças da região como uma agressão institucional. Grupos mais radicais de separatistas prometem reagir com uma desobediência civil. Milhares de pessoas foram às ruas de Barcelona no fim de semana em apoio à independência. A Comissão Europeia defendeu a intervenção de Madrid, alegando que as medidas espanholas são compatíveis com a ordem constitucional e jurídica do país. A temperatura caiu agora à noite em São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, os termômetros marcam 13 graus em média. Pois é, Ju, mas por causa do vento, a sensação é de apenas 11 graus. Então vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. Nessa madrugada teremos mínimas de 14 e máxima de 22 graus aqui na capital paulista, com garoa a qualquer hora e sol entre nuvens. Na quarta-feira, o sol aparece mais, mas voltam as condições de chuva a partir da tarde. A máxima sobe para 28. Na quinta-feira, a previsão é de calor e pancadas de chuva. Os termômetros devem ficar entre 19 e 31 graus. A Agência Nacional de Energia Elétrica avalia mudar a metodologia de cálculo da bandeira tarifária. A ANEEL deve discutir o assunto em uma reunião marcada para amanhã. Entre os motivos para a mudança estão as chuvas fracas e os reservatórios baixos que preocupam o governo. O preço cobrado pela energia é elevado quando as usinas termoelétricas são ativadas. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A ANEEL, como vimos, estuda mudança no cálculo das bandeiras de energia e na forma como são aplicadas. A bandeira vermelha, nível 2, deve continuar mantendo as contas de luz mais caras até o final do ano. Só que isso pode não compensar o uso das termoelétricas, que tem um custo bem mais alto. Elas são acionadas com a escassez de chuvas e a baixa dos reservatórios, o que afeta as hidrelétricas. E há uma preocupação com o equilíbrio financeiro do sistema. Já houve tempo em que se acreditou ser possível manter tarifas mais baixas de energia na canetada. Foi o que aconteceu em 2012. As tarifas foram cortadas, desestruturando todo o sistema. E depois, para corrigir as distorções, veio o tarifaço, com reajuste médio de 60% em um ano. Mesmo que agora haja justificativa para mais aumento, fica evidente a fragilidade da matriz energética. É preciso ampliar investimentos para evitar o aumento de tarifas e para maior segurança. Isso tudo está acontecendo num período de atividade ainda fraca. Um crescimento mais acelerado da economia pode provocar novos apagões, como tantos que vimos no passado. O governo tem buscado ampliar o uso da energia limpa, como a eólica, do vento, acelerar as concessões do setor energético. Mas é uma corrida contra o tempo. E vale observar que o ajuste financeiro não ocorre apenas na área energética. Estamos tendo de encarar aumentos frequentes dos combustíveis e do gás, porque a Petrobras tem uma nova política que acompanha os custos. A empresa deixou de ser instrumento de controle da inflação. É positivo do ponto de vista empresarial, mas tem impacto para os consumidores. A água também está subindo em vários estados. Enfim, os preços administrados, segundo projeções dos analistas de mercado, devem avançar em média 6,82% este ano, contra a inflação prevista em 3,06%. É mais que o dobro. Não vai atrapalhar os índices porque a inflação continua rodando no nível baixo. Outros preços, como alimentos, ainda em deflação, compensam. Agora, para os consumidores, a conta fica mais alta. Eu volto na quinta. Até lá. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. Até
Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Que agora é com Rony Von no Todo Seu. Anote a receita de um delicioso pão de linguiça com queijo no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora, Todo Seu.